Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós estamos felizes e alegres de estar aqui mais uma vez. Creio que Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu fiquei feliz ao receber o convite do pastor Severino de ministrar nessa série Testemunho das Mulheres na Bíblia. E é interessante que, de alguma forma, todos nós temos mulheres na nossa vida. Você está aqui por causa de uma mulher. E se você casou, ela está do seu lado aí e ela é importante para você. E mais do que isso, entender que a mulher não tem um papel secundário na Bíblia. Ao contrário disso, ela está integrada em toda a relação com o ser humano, com o homem, com o desenvolver da raça humana. E eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse uma palavra para ministrar aos corações de cada um que está aqui. E quando conversei com o pastor Severino, falei, eu vou ter que falar sobre a minha personagem favorita na Bíblia Sagrada. Antes de casar com a Daiane, quando eu fiz seminário, eu fiz 2 minors, são estudos secundários que você faz nos Estados Unidos. Um foi sobre escatologia e o outro foi exatamente sobre o livro de Esther. E quando eu namorava com a Daiane, eu falei, quando eu casar com você, eu falei isso para ela, quando eu casar com você e a gente tiver uma filha, o nome da nossa filha vai ser Esther. Demorou só 20 anos. Nós vamos fazer 21 anos de casado agora em outubro. E a Esther veio em outubro do ano passado. Amém? Então, eu tenho uma relação de afeto com esse personagem, ou com esta personagem, ou com esse livro. E eu queria que, nessa noite, Deus falasse ao seu coração como fala ao meu coração. Eu quero que você coloque o versículo para mim. Vamos ler o versículo da palavra de Deus que fala sobre isso em Esther, capítulo 4, versículo 14. Se você quiser abrir a Bíblia, ninguém mais abre a Bíblia, né? Esther 4 e 14, diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E o título da mensagem sai dessa frase aqui: e quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Repete essa última parte do versículo comigo. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Nós vamos parafrasear agora. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: e quem sabe, para o momento que nós estamos vivendo agora, é que Deus te colocou aonde você está. Uou! Pai, nós te adoramos na beleza da sua santidade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para ministrar a sua palavra. Eu te peço, Deus, abre os nossos corações, o nosso entendimento para compreender os seus preceitos, os seus desígnios, o mais do que isso, para entender a sua mensagem aos nossos corações. Usa-me como um instrumento nessa noite, Senhor. É o que eu clamo e é o que eu te peço, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? A história de Esther, eu vou tentar ser breve, ela é muito bonita. Se você nunca leu esse livro, eu te aconselho a ler, porque é um livro pequeno e que você vai tomar muitas lições importantes. Israel tinha sido levado cativo naquele período do cativeiro, e dentre esses cativos, lá naquele período de 70 anos, nasceu Esther. Esther nasceu no cativeiro. Ela ficou órfã no cativeiro, os pais morreram. A Bíblia não diz como, quando, onde, mas diz que ela foi criada por um tio chamado Mordecai. Mordecai ficava à porta do rei, à porta do castelo do rei, e depois se tornou um dos conselheiros do rei. Durante aquele período, o rei era casado com Vasti. Vasti era considerada uma das mulheres mais belas da Pérsia, uma das mulheres mais belas. Lembrando que a Pérsia era da Índia à Etiópia, era enorme, o reino era enorme, era muito grande o reino. E o rei tinha por tradição fazer festas, mas naquele período ele fez uma festa muito extravagante. Ele fez uma festa de 180 dias, meio ano de festa. Naquele período de 180 dias de festas,
na última semana, nos últimos 7 dias, ele falou, ninguém trabalha, ninguém faz nada, todo mundo vai festejar. E ele estava meio bêbado, e a Bíblia diz isso. Ele pega e manda chamar Vasti, para que mostrasse Vasti para todas aquelas pessoas. Você conhece os árabes. O costume dos árabes é, a mulher não pode ser mostrada, não pode mostrar o rosto. E ele queria exatamente isso, mostrar para todos que estavam ali quem era a mulher. E ela se recusou a entrar na presença dele. Fez isso por várias vezes, segundo o historiador Flávio Joséfo. E é interessante você olhar para essa história, porque talvez ali, naquele momento, ela perdeu a condição de ser rainha. Quando ela se nega a entrar, o rei diz, o que é que eu vou fazer com os conselheiros? Ele falou, olha, faz um decreto, que ela nunca mais pode entrar na sua frente, destitui ela de rainha. E ele falou, mas o que eu vou fazer? Eu amo ela. E a Bíblia diz isso, que ele amava ela, ele sentia a falta dela. E os conselheiros disseram, olha, procura dentre todas as mulheres do reino, traz para cá as mais bonitas, mais belas e virgens, e escolhe dentre elas uma que vai ser a substituta de Esther, de Vasti. A Bíblia diz que então foi se apregoado e todas foram recolhidas, tragas àquele lugar, e naquele momento, uma delas era Hadassa. O nome dela não era Esther originalmente, o nome dela é Hadassa, o nome hebreu dela. E o tio tinha nomeado ela como Esther. O tio tinha colocado o nome daquele reino, daquela localidade. E ela entra junto e o tio diz, olha, não revela a ninguém que você é judia. Você está aqui por um propósito, você está aqui por um motivo, Deus te trouxe neste lugar por alguma coisa específica. E é importante entender algumas coisas dessa história, porque aqui começa a nossa caminhada. Eu queria que você imaginasse comigo Esther, que era uma moça humilde, filha de escravos, quase escravos, porque era isso que o povo de Israel era, que brincava no quintal de casa, que brincava com galinhas, com porcos, e aí de repente ela entra naquele castelo. Se você ler sobre o castelo da Pérsia, ele era todo enfeitado de ouro, todo bonito, todo diferente, e eu tento imaginar o vislumbre daquela menina entrando naquele castelo. Mais do que isso, eu tento imaginar como ela se portou naquele instante. Mas mais do que isso, é entender que Deus tinha um propósito e Deus começou a conduzir aquela menina. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que ela passou por um processo. Talvez você não concorde o método que foi escolhido àquela rainha, mas ela passou por um processo. E esse processo tinha um processo longo. Ela precisava de esperar 12 anos para se apresentar, 12 meses para se apresentar diante do rei. Eram 6 meses tomando banho de mirra. Já sentiu o cheiro de mirra? É um cheiro gostoso, diferente, é um cheiro forte. E é um costume naquela região. O cheiro é uma coisa muito importante naquela região. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para Dubai, e a gente entra naqueles ambientes, é um cheiro tão forte, tão gostoso, você fala assim, mas passaram um perfume, mas de repente você começa a encontrar com as pessoas, e as pessoas de lá têm um cheiro forte e diferente. As pessoas de lá, elas cheiram bem. Quando você entra já dentro do avião da Emirates, já o cheiro é totalmente diferente. E você é tomado por esse cheiro onde é que você vai. É um costume deles o cheiro. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar ao meu coração. Começou a ministrar na minha vida e para mim entender algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero que você pare para perceber comigo, e o primeiro ponto que eu quero colocar nessa mensagem é: quando você entender este ponto, você vai entender um dos preceitos divinos. O óleo não é seu, é do rei. Pastor, o que é que você está pregando, pastor? O que é que você está falando? Bem simples. Ela chega lá e ela tem que mudar de atitude. Ela tem que mudar de vida. Ela tem que deixar de ser aquela empregada, aquela garota do campo, aquela garota que cheirava titica de galinha, e ela precisa cheirar bem. Para quê? Para que ela possa apresentar-se diante do rei, e aquele cheiro dela seja agradável para o rei. Agora, eu não sei você, eu não consigo entender, talvez a sua mente e o seu coração, mas você imagine Esther passando pelo palácio. Imagine Esther passeando pelo pátio. Deveriam ter moços naquela região também, e talvez um olhava, Esther, você cheira bem, cheiro gostoso, vamos conversar. É o que acontece hoje em dia. Cheiro mexe com a cabeça do homem, mexe com a cabeça do moço. E aí, para ela se manter no propósito, e qual era o propósito? De que ela precisava entrar na presença do rei, e ela tinha que impactar o rei. Ela tinha que virar para aquela pessoa e falar assim, olha, presta atenção, esse cheiro não é seu, não é para você.
esse cheiro não é meu, esse cheiro não é para mim, esse cheiro é para o rei. Glória a Deus, mas você vai entender agora. Quando você veio do mundo, lá de fora, cheirando de tica de galinha e entrou aqui dentro, o Espírito Santo de Deus começou a colocar um óleo sobre a sua vida, uma unção sobre você. Quando você sai na rua e as pessoas olham para você e veem, dizem, você é diferente. Vamos conversar, tem algo diferente em você. Você canta bem. Uau! E aí é a hora que você precisa entender que existe um preceito para esse óleo estar sobre você, e esse óleo não é seu. É hora de você dizer, olha, esse óleo é dele, essa unção é dele, essa glória é para ele, tudo que eu tenho foi feito para ele. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, diga assim, olha, se você cheira bem, se você aparenta bem, se você é bonita, se você está exalando esse perfume suave, esse perfume é do rei, esse óleo é do rei, essa unção é do rei. E aí você pode dizer para mim, falar, pastor, isso é lá no Antigo Testamento? Não, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O óleo nas nossas vidas, ele simboliza a unção, a purificação, não para nós, mas para que possamos cumprir o propósito de Deus. E mais do que isso, o apóstolo Paulo vai a ponto de dizer que nós temos um problema. Lá em Isaías diz que nós somos como um trapo de imundícia. Sabe o que é isso? Trapo de imundícia. Para que Deus possa chegar perto de você, precisa ter uma unção. Se você lembra-se no Antigo Testamento, quando se entrava no tabernáculo para poder ofertar ao Senhor, o que é que ele tinha que fazer? Incenso com mirra. Para quê? Porque o cheiro do pecado do homem, do sacerdote que entrava lá, não chegasse nas narinas de Deus, tinha que chegar um cheiro suave. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Pastor, por que é que eu tenho que vir todo domingo na igreja? Porque todo domingo você recebe um pouquinho de unção, um pouquinho do óleo, um pouquinho do cheiro, um pouquinho da diferença. E quando você sai daqui, você sai exalando esse perfume, dizendo, eu tenho o perfume de Cristo, eu sou como Ele. Entender isso é compreender que nós trabalhamos muito mais do que qualquer outra coisa, e ter foco, e manter o foco é importantíssimo. Por quê? Porque quando você foca no que você precisa fazer, que é agradar o rei, todas as demais coisas não importam, todas as demais coisas não importam. Filipenses 3:13 diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para fraco. Gente, é um versículo conhecido, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para... Qual que é teu alvo? Qual que é teu alvo? Um encontro qualquer nas quebradas, ou um encontro celestial naquele dia que a trombeta tocar, e quando ela tocar, eu vou subir. Se você vai subir, levanta a mão e diga, eu também vou! Eu também vou subir. Por quê? Porque muitas vezes as bênçãos e a unção de Deus podem atrair a atenção das pessoas, mas devemos lembrar que tudo é para a glória dEle, tudo é para Ele. E a partir de hoje, quando alguém olhar para você e falar assim, pastor Ronaldo, tu prega bem, e você vai lembrar, pastor Ronaldo, não é meu, é dele, é dele, é dele, é dele. E quando olhar para você, pastor André, olha, mas tu fala bem, tu tem uma dicção boa, é para ele, é dele. Olha, quando você cantar bem, Rose, quando a pessoa olhar para você, é hora de você dizer, é para ele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Levanta a sua mão e agradece a Ele pela unção na sua vida. Tudo é para Ele. E aí isso nos leva para o próximo tópico, segundo tópico, por causa do horário. Não é sobre você, é sobre Ele. Pastor, você está falando a mesma coisa que você acabou de falar? Não, é diferente. É diferente. Eu vou te explicar na história de Esther. Esther passa 6 meses se banhando em mirra, 6 meses em especiaria, são 12 meses. E todas as mulheres, e alguns historiadores dizem que foram em torno de 400, algumas dizem que foram em torno de 1000. Eu vou ficar com Flávio José, 400. É bastante mulher. Todas as mulheres, quando iam se apresentar diante do rei, elas podiam, e eu quero que você entenda isso, elas podiam escolher o que elas queriam. Está na sua Bíblia isso. Sabe o que é isso? É eu pegar um cartão de crédito, Black, Infinity, sem limite, hein? Gostou, hein? Dá na sua mão e fala assim, tem limite não, vai lá,
Pode ir nas grifes mais caras, Chanel, Dior, comprar o que você quiser. Não precisa fazer, como é que fala? Fazer conta. Não precisa. O cartão é do rei. Compra o que você quiser. Compra o que você achar que você quer. E você sabe o que um cartão de crédito sem limites faz na cabeça da mulher, não é? Hã? Só quem tem mulher sabe. Algumas deram glória. Gente, imagine você poder entrar onde quer. Na Arábia, tem uma coisa interessante. Lá no mall, no Dubai Mall, isso no Bahrein também eu vi. Tem lojas que você vai e você personaliza o seu perfume. Você escolhe as fragrâncias e eles fazem um teste e personalizam o seu perfume. Não, é uma coisa você vai ter um perfume único no mundo. Feito lá. Personaliza a sua roupa, eles usam muito aquelas batas. Você vê bata assim com símbolo de marca, grife famosa. Pastor, o que é que você está pregando? Traz para a realidade. Traz para mim entender isso que você está falando. A Bíblia diz, pode deixar no ponto. A Bíblia diz que Esther não levou nada que ela quis. Quando ela foi a vez dela de escolher e dizer, dá o cartão de crédito aí, ela chegou para Hegai. Quem era Hegai? Era o eunuco que cuidava delas. Chegou para Hegai e disse, Hegai, o que é que eu devo vestir? Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Porque ela entendeu um preceito, e é um preceito que você precisa atender, que está nessa frase. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é o que você gosta, não é o cheiro que você gosta, não é a cor que você gosta, é o que Ele gosta. Ela chegou para Hegai, que era o mordomo que conhecia o rei com os cabelos desengrenhados de manhã, que sentia o mau hálito do rei antes dele escovar os dentes. Ela chegou para ele e falou, o que é que o rei gosta? E Hegai já tinha se encantado com ela lá no começo, e ele vira para ela e diz, olha, coloca a roupa desse jeito, faz o perfume desse jeito, coloca o cabelo desse jeito, faz dessa, mas está na sua Bíblia, olha lá para você ver depois. Entenda o que Deus está falando para você. Eu e você temos um Hegai. Quem é o Hegai nosso? Fala mais alto. Espírito Santo. E Ele está aqui agora. Sabe o que acontece? O problema é que nós somos muito acostumados a dizer o que eu quero. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer dessa maneira, eu quero fazer daquela outra maneira, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você aqui nessa noite, Deus está dizendo para você nessa noite aqui, eu coloquei o Espírito Santo do seu lado, para te dizer o que eu quero, e como eu quero, e a maneira que eu quero, e quando você entender esse preceito, a partir de hoje, talvez você entenda, você vai virar para Ele, toda vez que você for fazer algo, e dizer, Senhor, o que é, Espírito Santo de Deus, o que é que agrada a Ti? O que é que eu devo fazer? Quando aparecer aquele negócio para você fazer, e você tem dúvida no coração, é hora de você fechar os olhos e dizer, Espírito Santo de Deus, fala comigo. E aí você diz para mim, pastor, como é que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração? Deixa eu te dar uma razão bem simples e uma maneira bem simples de entender. Quando você estiver entre dois caminhos, e você tiver que tomar uma decisão, e aquela decisão não te der paz no coração, corre dela. Corre dela. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Eu queria que você entendesse o sussurrar do Espírito Santo de Deus agora. E é diferente. É diferente, por quê, pastor? Porque Ele está dizendo para você assim, olha, eu estou com você. Olha só que legal. Bruno, olha vocês dois para mim. O Espírito Santo de Deus está sussurrando no ouvido, só que todo mundo vai ouvir. Ele está dando um presente para vocês hoje aqui, ó. Faz assim, os dois, une a mão com ela. Há algo de Deus tão grande acontecendo neste lugar, nessa noite. A unção de Deus está sobre a vida de vocês dois. E tem um presente específico de Deus para a vida de vocês. Só levanta e diz, é para ti, Jesus.
É para ti. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pega um copo d'água. Pega uma água. Você crê? Eu até me perdi na mensagem. Sabe por quê? Porque o sussurrar dele é mais importante do que qualquer coisa. Não é sobre você, é sobre ele. Quando a gente entende isso, a gente entende muitas coisas. E eu tenho que correr com a mensagem por causa do horário. Mas presta atenção aqui um pouquinho. Você imagina aquela menina que era deslumbrada com aquela beleza, negar de fazer o que ela queria, porque ela entendia que precisava fazer o que ia agradar a ele. O que é que você está falando, pastor? É como se aquela menina tivesse já um destaque na frente de todas as outras 400. Por quê? Porque ela estava do jeito que o rei gostava. Ah, eu gosto de rosa, eu gosto de amarelo. Não, o rei gosta de azul, vou de azul. E sabe o que acontece? Não é só isso, mas isso faz parte, porque ela tinha o favor do Senhor. A Bíblia diz que quando ela chega no rei, diante do rei, a Bíblia diz que o rei se apaixona por aquela mulher, ama aquela mulher, e diz: essa vai ser a minha rainha. Faz mais 7 dias de festas, celebra aquela união, aquele momento ímpar, e aí, você começa a entender algumas coisas, e algumas coisas importantes. Por quê? Porque a vida continua, e muitas vezes a tua vida continua, a nossa vida continua, e você não entende por quê. E aí vamos para o próximo ponto. Escolhida para este tempo. Que tempo? Você já parou para pensar que a gente tem uma certa ansiedade com Deus, muitas vezes, de entender o que é, o quando é, o como é, não é? Oh, é difícil, é difícil, é mais difícil ainda quando você está no vale. Quando você está nos montes é fácil, mas quando você está no vale, linguagem de pentecostal, vamos lá, vou explicar para você que não entende o que eu estou falando. Quando a gente fala que a gente está nos montes, a gente está na vitória. Quando a gente está no vale, a gente está na prova, Deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus, o seu Deus, Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales. O que é que você está pregando, pastor? Que Deus te escolheu por um propósito. Talvez você esteja no monte, mas talvez você esteja no vale, e Ele está dizendo para você: é nos montes e nos vales que eu estou com você. E muitas vezes a gente não compreende por quê. Quando a gente olha a história, a gente continua a história de Esther, ela se tornou rainha, mas naquele período se levanta então um grande inimigo do povo de Israel, Amã, o amalequita. Por quê, pastor? Porque aquele homem se levanta com uma fúria tão grande, por causa do tio de Esther. O tio de Esther ficava na porta do castelo, e toda vez que ele passava, todo mundo se ajoelhava, porque ele era o segundo homem do rei. Quem não se ajoelhava? Mardoqueu, tio de Esther. Por quê? Ele falava assim: só se ajoelho diante do Deus vivo. Só se ajoelho diante do Deus vivo. Não se ajoelhava. Aquele homem criou uma raiva, descobriu que ele era judeu, e a Amalequita já tinha um problema, porque Israel tinha derrotado os Amaleques lá atrás, e ele criou um ódio dentro de si, e ele inventou uma história para o rei. E ele disse: olha, rei, esse povo não respeita as suas leis e está te roubando, e eu vou te pagar. Olha o que ele faz: eu vou te pagar para que você deixe nós aniquilarmos esse povo. E a Bíblia diz que o rei ouve ele, e o rei estabelece o dia 13 de Adar como o dia em que todos os judeus seriam eliminados, todos, sem exceção nenhuma, todos seriam eliminados. Quando Mardoqueu escuta aquela palavra, quando ele escuta essa história, a Bíblia diz que ele vai para a porta do palácio, porque ele não podia entrar dentro do palácio da maneira que ele estava. Ele rasga as suas vestes, ele coloca cinza sobre a cabeça, e ele fica lá lamentando. A notícia chega para Esther, dentro do castelo: olha, seu tio está lá na porta, com as roupas rasgadas, com cinza na cabeça. E ela manda um recado para ele, e fala assim: tio, o que está acontecendo? Ele manda para ela um edito dizendo: olha, está aqui, vão matar todos os nossos judeus, faça alguma coisa, faça alguma coisa.
Ela manda uma mensagem para ele de volta dizendo assim: olha, o rei tem uma lei, que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Sabia que tinha essa lei? Ninguém. E quando entrasse, se o rei tivesse compaixão daquela pessoa, ele estendia o cetro. Agora vocês lembram da música do pastor Cirilo, né? Estendia o cetro, e a pessoa tocava a ponta do cetro, para poder dizer que ela recebeu o perdão, que ela estava ali. E a Bíblia diz que, ela diz para o tio: olha, eu não posso, se eu entrar lá eu posso morrer. Coloca o versículo para mim de novo ali. E aí o tio manda um recado para ela mais forte, dizendo assim: porque se de todo te calares nesse tempo, olha a fé que o tio dela tinha, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Essa palavra sensibiliza ela entende o chamado dela, ela entende o momento. Ela diz: tio, põe todo mundo de jejum por 3 dias e 3 noites, eu e as minhas meninas vamos jejuar por 3 dias e 3 noites, e eu vou entrar. E ela diz assim: se morrer, morri, se morrer, morri. Entenda uma coisa aqui, e eu quero que você compreenda de uma vez por todas: quando Deus te dá uma incumbência, quando Deus te coloca numa posição, muitas vezes vai parecer difícil fazer o que você tem que fazer. Vou te falar uma palavra que vai te confrontar agora. É muito difícil ser certo no mundo errado. É muito difícil ser verdadeiro no mundo de mentiras. É muito difícil entender preceitos e princípios no mundo que nós vivemos aqui fora. Mas se você quiser ter o favor de Deus sobre a sua vida, essa é a maneira que você precisa viver. Essa é a maneira. Essa é a maneira. Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou perder o emprego. Se eu fizer isso, eu vou perder a oportunidade. Se eu fizer isso, nada vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa: nada vale uma oportunidade, um emprego, se a tua fé, se o teu princípio, se os teus preceitos estão sendo quebrados. É uma palavra forte, mas é uma palavra específica para a sua vida nessa noite. Por quê? Porque Deus está dizendo para você: eu trabalho por princípios. Porque muitas vezes Deus nos posiciona estrategicamente para realizar um propósito específico, e nós precisamos estar atentos para discernir isso. E ela entendia de protocolo. Ela entendia de protocolo profundamente. Por quê, pastor? Porque ela sabia quando podia entrar e quando não podia entrar, o que deveria fazer. Muitas vezes nós não entendemos protocolo, muitas vezes nós não entendemos do que estamos vivendo. Eu talvez precisasse de mais tempo para falar sobre protocolo, mas vou falar rapidamente para você entender o que é protocolo diante de Deus. Você já viu o Salmo 100, versículo 4? Diz assim: entrai pelas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei seu nome. Aqui tem um protocolo de acesso a Deus. O que é que você está pregando, pastor? Quero que você abra sua mente agora. Davi escreveu esse salmo, e ele estava dizendo o seguinte: olha, tem pessoas que quando precisam de algo, ela precisa fazer uma petição para fulano, pedir para fulano pedir para fulano. Ela não tem acesso. Ela fica do lado de fora da porta. Não é isso? Alguém quer conversar contigo, precisa marcar um horário. Ah, não, eu sou acessível, perfeito. Mas vai tentar falar com o prefeito da cidade. Você precisa marcar um horário. Você não pode entrar abrindo a porta e chegar lá dentro. Vai falar com o governador, piorou. Vai falar com o presidente, esquece. Não existe, tem um protocolo específico para essas coisas. E o que é que você está falando, pastor? Eu estou falando para você que, biblicamente, diante de Deus tem um protocolo também. Se você não ora, você está para fora das portas. Se sua oração é só de agradecer, você só acessou o pátio, só o portão.
Eu só costumo agradecer. Deus, obrigado. Obrigado pelo aumento, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Você só acessou o pátio. Mas para acessar, dentro do átrio, dentro da câmara, dentro de onde o rei está, você precisa adorar. Não entendeu o que eu te falei? Você precisa adorar. E existe um princípio de adoração que eu vou te explicar aqui nessa noite. Eu quero que você aprenda de uma vez por todas. Tem certo tipo de adoração que ela está intrínseca em nós. Intrínseca em nós. Sabe o que acontece com Esther? Esther jejum uns 3 dias, vira talvez para o eunuco de novo e para o Regai e fala: Regai, me ajuda, eu preciso de um favor, eu tenho que estar impecável, porque eu vou entrar na presença do rei, e se ele não se agradar de mim, eu vou morrer. Presta atenção aqui que eu estou te falando. Deus está dizendo para você aqui, quem sabe, talvez você não entenda, por que é que muitas vezes você não recebe o que você pediu. Presta atenção na lição que eu vou te dar agora. A Bíblia diz que ela se prepara, ela se arruma. Eu gosto, depois, se você tiver tempo, leia a narração de Flávio Joséfo sobre essa entrada. Ele diz que ela entra com 2 assistentes, uma apoiando ela, a outra segurando o vestido como se ela estivesse voando. Flávio Joséfo fala isso, como se estivesse flutuando no ar. Mas ao chegar perto do rei, ela olha para o rei olha para ela, e o rei meio que se assusta e o coração dela estremece. Por quê? Será que ele não se agradou da minha entrada aqui? Flávio Joséfo diz que ela dá uma tropeçada, e o rei desce do trono, e vai ao encontro dela e pega na mão dela. Essa é a narrativa dos judeus. E a Bíblia diz que ele vira para ela e fala o quê? Esther, que bom que você está aqui. O que você quer? Até metade do reino eu te dou. Que impacto, hein? Que entrada. Está lá na Bíblia, olha lá. Até metade do reino eu te dou. Se fosse eu e você, a gente é pidoncho, não é pidoncho? A gente é desesperado, é ou não é desesperado? A gente ia fazer o quê? Ei, aqui, esse rapaz está... É ou não é? A gente não faz assim? Mas aqui está o segredo, que toda mulher que está aqui dentro conhece. Ela vira para o rei, fala assim: Rei, se te agradas da minha presença, vai amanhã à noite lá na minha parte do castelo, que eu vou preparar um jantar para você. O que ela está fazendo? Vocês que são bons aí, mulheres, está amaciando a carne. Irmãos, eu já estou preparado. A Esther só tem 11 meses, mas eu já estou preparado. Ela vai aprender desde pequenininha. Mulher aprende desde pequenininha, sentar no colo do pai e falar: Pai, tu é tão bonito. É um treinamento contínuo da vida toda da mulher. Por que você está falando isso? Porque o menino é bronco. O Caleb chega e fala: Pai, eu preciso aí de, vou falar pouquinho, tá? R$10. É mais, tá? Mas R$10. Agora ele nem precisa, né? Tem o cartão. Mas é assim, o homem é seco, a mulher não. Porque elas sabem manipular você, pai. Tem um texto de provérbio que eu adoro, que diz: a mulher sábia edifica. Explica tudo. E o que é que você está pregando, pastor? Eu estou pregando para você que quando ela entrou na presença do rei, ela podia ter feito o pedido dela, mas ela não fez, porque ela disse: eu preciso adorá-lo. Eu preciso demonstrar para ele respeito. Eu preciso demonstrar para ele que eu o amo, que eu não vim só para pedir. É como se naquele momento, naquele instante, ela estivesse te dando uma lição, e eu quero te dar essa lição nessa noite. Quantas vezes você entrou aqui na igreja e só adorou? Ou você faz como muitas vezes, até eu faço: Senhor, te agradeço por ontem, obrigado por hoje, mas eu preciso disso. Quantas vezes a gente faz isso?
O que Deus está dizendo para você nessa noite é: existe uma maneira, uma forma de tocar o meu coração que vai ser difícil. Eu vou te dizer por quê. O dia que a Esther crescer e que ela sentar no meu colo e que ela falar que eu sou o pai mais lindo do mundo, eu vou virar para ele e falar assim: filha, quanto você quer? Te dou a minha carteira. Eu sei que vai chegar nesse ponto. Até a metade do reino eu te dou. O que é que você está pregando, pastor? Eu estou pregando para você que você precisa entender como tocar o coração de Deus, e tocar o coração de Deus é adorando a Ele, dizendo para Ele que Ele é tudo para você, e que você está aqui por um propósito, mas que não importa nada, 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 o que importa é Ele! Ela vira para o rei, e aqui é uma facada no nosso coração, porque às vezes a gente quer fazer pedidos às escondidas, mas ela é extremamente sábia. Ela vira para o rei e fala assim: rei, quando você for, Amã estava lá, leva com você Amã. Peraí, mas não é o inimigo que quer matar o povo? Deixa eu te falar, tem um trecho na Bíblia que faz muito sentido nessa parte. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O que é que Deus está te dizendo nessa noite? Deus está dizendo para você assim: olha, não tenha medo que todos vão ver o que eu vou fazer com você, mas conduza da maneira para não fazer nada escondido, porque eu estou com você. Entenda, entenda. A Bíblia diz que, eu vou ter que correr por causa do horário, a Bíblia diz que ela vai para lá, prepara o jantar, e o rei come, e Amã come, fica feliz. E no meio daquele jantar, o rei vira para ela e fala assim: olha, já comi, o que é que você quer? Até metade do reino eu te dou. Sabe quando você testa o frango para ver se ele está no ponto? Sabe quando você testa a carne, quando você vê se não tá bem cozido? Acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Ela falou: não é a hora, não é o momento. E o que ela diz? Biblicamente, está na Bíblia: volta amanhã, rei, vou preparar mais um jantar para você, traz com você de novo Amã. Vou correr aqui porque não tem muito tempo. A Bíblia diz que Amã está saindo do castelo, e quando ele está saindo do castelo, ele vê Mardoqueu de novo, e Mardoqueu não se ajoelha para ela. E Amã vai para casa colérico e diz: olha, eu tenho o favor do rei, eu tenho o favor da rainha, a rainha chamou para um jantar privado com o rei, e tem um homem lá que me desrespeita. A mulher vira para ele e fala assim: olha, faz o seguinte, prepara uma forca de 50 covos, vai lá amanhã cedo, pede para o rei, já que o rei gosta de você, manda enforcar ele na forca, o rei vai deixar. E ele vai e manda preparar a forca. Só que Deus trabalha de um jeito que nós não entendemos. Pode passar para o próximo. Mesmo que muitas vezes você não perceba, Deus está trabalhando em seu favor. Eu quero que você profetize para a pessoa que está do seu lado aí. Profetiza, que eu vou contar uma história, essa parte da história, e você precisa entender o que Deus está falando com você. Naquela noite, o rei não consegue dormir. O rei não consegue dormir. Ao não conseguir dormir, ele levanta e ele diz: olha, traz para mim o livro aí dos históricos, de noite, de madrugada isso. Na madrugada que Amã fez a forca para Mardoqueu. Olha aqui como Deus trabalha. Deus acorda o rei fica sem dormir, pede os livros e começam a ler. Lê, fez isso, até que chega num determinado do ponto que está escrito assim: e Mardoqueu entregou ao rei uma trama que estava feita por fulano e ciclano para matar o rei. Está na Bíblia. E o rei vira: o que foi feito com esse homem? O que deram para ele? Nada, não foi recompensa nenhuma. Não deram recompensa nenhuma. Nada aconteceu com ele. E o rei fica: não,
tem que ser feita alguma coisa. Parece uma coisa incrível, mas é Deus trabalhando por nós, por aquele homem. A Bíblia diz que então, o rei fica perturbado, o que vou fazer? Começa a chegar as pessoas, e uma das pessoas que está entrando é Amã, o seu conselheiro principal, e ele vira para Amã e diz: Amã, o que é que o rei faz para uma pessoa que lhe agrada muito e que ele quer que todos saibam disso? Amã vira para o rei e fala assim: rei, pega o seu melhor cavalo, as suas melhores vestes, coloca esse homem sobre ela, pega o seu melhor conselheiro, puxando esse cavalo durante toda a cidade, dizendo: assim que se faz para quem o rei honra. O rei vira para ele e fala assim: olha, faz isso então. E ele todo feliz: vou subir no cavalo do rei. E o rei vira e fala: só que faz isso para Mardoqueu, o judeu que está lá na porta, que eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Você imagine a raiva deste Amã. Ele é obrigado a pôr Mardoqueu em cima do muro, do cavalo, e sair ele puxando na frente, dizendo: assim se faz para aquele que o rei se agrada. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesse ponto, antes de eu passar para o ponto final. Presta atenção. Nada do que é feito para você ou contra você está escondido diante de Deus. Deus, se for preciso, vai incomodar reis. Não tem reis, é presidente, é governador, é prefeito, é juiz, para te honrar. Agora, o que você precisa entender é que muitas vezes, mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando em seu favor. Passa para o próximo ponto. Porque Deus sempre vai te honrar de uma maneira que você nunca imaginou. Eu quero que você seja profeta de Deus. Eu não tenho muito tempo, eu quero passar para a parte final, mas eu quero que você seja profeta nesse ponto. Você vai recitar isso aqui para a pessoa que está do seu lado. Você vai virar para ela e vai dizer assim: olha, Deus sempre vai te honrar de uma maneira que você nunca imaginou. Você crê? Eu não estou falando de vingança, não, eu estou falando de Deus te honrar. Eu não estou falando não, eu estou falando que Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos muitas vezes, mas Ele está trabalhando por você. E quando nós compreendemos isso, nós podemos viver em paz, porque sabemos que Deus está trabalhando por nós. Pode ir para o último ponto para nós encerrarmos. O dia nasce, a forca está pronta, mas Mardoqueu não vai ser enforcado nela, sabe por quê? Porque ele foi honrado. A Bíblia diz que, a história diz que Amã chega em casa, já está na Bíblia isso, bravo. Eu tive que andar a cidade inteira dizendo que esse homem é honrado. A mulher de Amã vira para ele e falou assim: ixi, se que aconteceu isso com você e o judeu, tua sorte mudou, já era. Naquele instante, os servos do rei chegam ali para chamar Amã para o segundo jantar. E a Bíblia diz que ele vai, todo colérico, todo com raiva, chega no segundo jantar. Esther prepara não sei o que ela preparou, mas deve ter sido uma coisa boa, viu? Porque mulher, quando quer agradar, irmão, sai coisa boa. E aí, a Bíblia diz que o rei vem novamente e diz: olha, o que é que você quer? Até metade do reino eu te dou. Sabe o que Esther levanta naquele momento e diz: é agora. Diz: olha, existe uma pessoa que está perseguindo o meu povo, que se fosse para pôr o meu povo na escravidão, tudo bem, entenderia, mas não, ela quer acabar com todos os meus parentes, os meus próximos, o meu povo. E o rei vira e diz: quem é? E ela diz: é Amã, que está aqui, na mesa. A Bíblia diz que o rei levanta-se e sai para fora. Quando o rei sai para fora, Amã se levanta e vai clamar para Esther. E antigamente não se comia em mesa como a gente come, eram deitados. E a história diz que ele cai sobre as pernas de Esther, quando o rei está voltando. E o rei fala: além de querer
Mataram o povo dela, ainda quer abusar da minha esposa na minha presença. Um dos serviçais que tinha ido buscar, Amã disse, olha, ele preparou uma forca lá para matar Mardoqueu, 50 covos, está lá na casa dele. O rei vira e diz assim, enforca ele lá. Enforca Amã lá, naquele instante. E aí ela conta toda a história. E naquele momento, naquele instante, o rei diz, olha, eu não posso reverter uma lei que é dos medos e dos persas, porque uma lei dos medos e dos persas era irreversível, e eu dei autorização para todo mundo matar os judeus. O que fazer? Ela então chama o seu tio, chama os conselheiros, e o tio diz o seguinte, olha, emita um outro decreto, dando aos judeus a oportunidade de se defender, e todos aqueles que quiserem ajude os judeus a se defender. Eu quero que você se coloque de pé nesse instante. E eu quero que você preste atenção nessa palavra que Deus vai dar para você. Às vezes, Deus não te livra da batalha, mas Deus te livra na batalha. O que é que você está falando, pastor? Estou dizendo para você que talvez você está numa batalha, em alguma guerra espiritual, em algum momento espiritual, e você não está entendendo por que você está nessa batalha. Porque muitas vezes nós precisamos compreender que Deus está dizendo para você, eu sou Deus. Não é o Deus que livra o povo de passar pelo mar, mas que abre o mar para o povo passar. Não é o povo que livra os seus da fornalha, como os 4, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas sou o Deus que ando com você dentro da fornalha. Não é o Deus que, de certa forma, não se compadece de você. Ao contrário, teve um grande amigo de Jesus que morreu, e por 3 dias ficou no sepulcro. Uou, e o Espírito Santo de Deus está me dando uma palavra para você. Talvez os seus sonhos, aquilo que você pôs diante de Deus já morreu, mas Deus está dizendo assim, eu sou o Deus que ressuscito na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que o decreto foi expedido, foi a todas as províncias, dando autorização que os judeus se defendessem. E quando eles chegam o dia 13 de Adar, a Bíblia diz que eles saem, e muitos dos patrícios, dos locais, ajudam os judeus a se defender. Então, não há matança de judeu, ao contrário, os judeus matam aqueles que se levantaram para matar eles. E houve um grande livramento, E mais do que isso, entenda, a Bíblia diz que Mardoqueu foi estabelecido como uma espécie de primeiro-ministro do rei. A partir daquele momento, ele se tornou o homem de grande posição elevada dentro do reino. E a história de Esther termina com uma seguinte questão. Mardoqueu baixa um decreto e diz, a partir de hoje, todo dia 13 de Adar, nós comemoramos o Purim, o grande livramento. Quem já foi em Israel, quem conhece a história de Israel, sabe da festa do Purim. Mesmo você aqui, você sabe da festa do Purim, que está comemorando exatamente isso, o grande livramento. Deixa eu te dizer, o seu Purim é hoje. Eu quero que você curve a sua cabeça agora.